Você já amou alguém de todo o coração apenas para perceber depois que era simplesmente uma peça no jogo dessa pessoa? Muitas pessoas, especialmente aquelas com 50 anos ou mais, acabam em relacionamentos nos quais dão tudo de si, mas não recebem nada de verdadeiro em troca. Por que isso acontece? Porque o amor nos faz enxergar as coisas através de lentes cor-de-rosa. Quando nos importamos com alguém, tendemos a ignorar os sinais de alerta, e as pessoas que se aproveitam disso costumam ser muito habilidosas em esconder suas verdadeiras intenções. Hoje, vamos falar sobre 6 sinais claros de que um homem estava te usando, mas você não tinha percebido. Se você já se pegou questionando se um relacionamento era genuíno, este vídeo vai te ajudar a reconhecer os padrões. Para tornar isso ainda mais claro, vamos olhar para a história de Márcia. Ela tem 55 anos e recentemente se divorciou após 25 anos de casamento. Quando conheceu Marcos, um homem charmoso e confiante, sentiu que estava tendo uma segunda chance no amor. Ele dizia todas as coisas certas, fazia com que ela se sentisse especial, e pela primeira vez em anos, ela estava animada com o futuro. Mas aos poucos, pequenas coisas não faziam sentido. Certos momentos a faziam hesitar, mas ela os ignorava. Só mais tarde ela percebeu a verdade. Marcos não estava apaixonado por ela, e sim pelo que ela podia oferecer a ele. Agora, vamos analisar os 6 sinais que revelam se um homem está realmente com você ou apenas te usando. Márcia sempre foi uma pessoa gentil e generosa. Depois do divórcio, não tinha certeza se encontraria o amor novamente. 25 anos de casamento lhe deram uma sensação de segurança, mesmo que o amor já tivesse desaparecido há muito tempo. Agora, aos 55 anos, Márcia estava entrando no mundo dos encontros pela primeira vez em décadas. Foi então que ela o conheceu. Marcos tinha 58 anos, era alto, bem vestido e sabia exatamente como fazer uma mulher se sentir especial. Eles se conheceram em uma cafeteria, quando ele se ofereceu para pagar a bebida dela depois de ouvir seu pedido. Ele puxou conversa com naturalidade, perguntando sobre seus livros favoritos, sua carreira e até sobre sua infância. Diferente de muitos homens que ela havia conhecido online, Marcos parecia genuinamente interessado em sua vida. "Você é fascinante", ele disse sorrindo. "Faz tempo que não conheço alguém tão autêntica quanto você." Márcia ficou envergonhada. Fazia anos que ninguém a olhava daquela forma e a conexão entre eles cresceu rapidamente. Nas primeiras semanas, Marcos ligava para ela todos os dias, enviava mensagens de bom dia e a fazia rir com histórias sobre sua vida. Ele contou que já tinha sido casado 2 vezes, mas nunca havia encontrado alguém que realmente o compreendesse. "Você é diferente, Márcia", ele disse uma noite durante o jantar. "Você me faz sentir em paz." Márcia se sentiu sortuda. Ela havia passado anos cuidando dos outros, seu ex-marido, seus filhos e até mesmo seus colegas de trabalho. Agora, alguém estava cuidando dela. Mas havia pequenas coisas que não faziam muito sentido. Marcos estava sempre cheio de elogios, mas raramente perguntava sobre os sentimentos dela. Quando faziam planos, ele frequentemente os mudava no último minuto. E embora fosse generoso com as palavras, suas ações não acompanhavam seu discurso. No começo, Márcia ignorou essas pequenas preocupações, afinal ninguém é perfeito. Mas com o tempo, certos padrões começaram a se formar. Então veio o momento que a fez parar e refletir. Certa noite, Marcos apareceu na casa dela de surpresa. Ele parecia frustrado. Ao sentar-se, suspirou e disse, esfregando a testa, "Eu odeio pedir isso, mas estou passando por um momento difícil. Um negócio meu não deu certo e preciso de uma ajudinha para me reerguer. É só algo temporário." Márcia hesitou. Ela queria ajudá-lo. Ele tinha sido tão maravilhoso, tão compreensivo com ela. Mas algo na maneira como ele pediu parecia ensaiado. Ainda assim,
ela se lembrou de que relacionamentos envolvem apoio. Então, lhe emprestou uma pequena quantia. Os dias viraram semanas e ela começou a notar mais coisas. Marcos desaparecia por longos períodos e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido. Ele evitava conversas sobre o futuro e, embora fizesse grandes promessas, nada nunca se concretizava. O coração de Márcia dizia que ela havia encontrado o amor, mas sua mente começou a sussurrar uma verdade diferente. Só meses depois, ela finalmente enxergou a situação como realmente era. Marcos nunca a amou. Ele amava o que ela lhe proporcionava. Sua atenção, seu tempo, sua gentileza e sim até mesmo seu apoio financeiro. E ela não era a única mulher que ele tinha feito isso. Márcia tinha sido cega para a verdade, mas agora enxergava tudo com clareza. E ao olhar para trás, percebeu que os sinais sempre estiveram lá. Os 6 sinais de que um homem está te usando. Agora vamos analisá-los. Sinal 1. Ele só procura você quando precisa de algo. No começo, tudo parecia perfeito. Marcos era atencioso, carinhoso e sempre sabia exatamente o que dizer. Ele enviava mensagens doces de bom dia, checava como ela estava ao longo do dia e ligava todas as noites antes de dormir. Fazia anos que Márcia não sentia esse tipo de atenção de um homem. Mas aos poucos, algo não parecia certo. Márcia começou a perceber um padrão. Sempre que Marcos estava excessivamente carinhoso, havia sempre um pedido por trás. Certa noite, após um dia particularmente estressante, ela se sentiu aliviada ao ver o nome dele aparecer no celular. "Oi, Márcia! Como foi o seu dia?" disse ele. Márcia sorriu. "Foi ok, só exaustivo. O trabalho tem sido sobrecarregante." Marcos suspirou dramaticamente. "Eu entendo. A vida pode ser estressante." Então ele hesitou antes de falar. "Na verdade, eu ia te perguntar se você poderia me fazer um favor?" Naquela noite era algo pequeno. Pegar um pacote para ele. Uma semana depois, outro favor. E então um pedido maior. "Eu odeio pedir isso, mas estou em uma situação financeira apertada. Meu pagamento foi atrasado e eu só preciso de uma ajudinha até a próxima semana." No começo, Márcia não pensou muito sobre isso. Afinal, relacionamentos são sobre apoiar um ao outro, certo? Mas então ela começou a perceber o padrão. Quando Marcos precisava de algo, fosse dinheiro, uma carona ou até mesmo apenas apoio emocional, ele se tornava o homem mais carinhoso e atencioso do mundo. Mas quando Márcia precisava dele, havia apenas silêncio. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, ela lhe enviou uma mensagem, esperando um pouco de conforto. Horas se passaram e ele não respondeu. Ela foi para a cama se sentindo sozinha. Na manhã seguinte, ela checou o celular. Nada. Então, por volta do meio-dia, Marcos finalmente enviou uma mensagem. "Oi, desculpa, estava ocupado. Espero que você esteja bem." Sem explicações, sem preocupação. Márcia sentiu um nó no estômago, mas deixou de lado. Talvez ele estivesse realmente ocupado, talvez ela estivesse exagerando. Então, alguns dias depois, outra mensagem. "Oi, amor, estive pensando em você. Espero que você esteja tendo um ótimo dia." Márcia se sentiu aliviada. Talvez ela tivesse sido dura demais com ele. Então veio a segunda mensagem. "A propósito, você acha que poderia me ajudar com uma coisa?" E foi então que ela percebeu. Marcos não estava apaixonado por ela. Ele estava apaixonado pelo que ela podia oferecer a ele. A lição: um homem que realmente se importa com você estará presente, mesmo quando não precisar de nada de você. Se o carinho dele desaparece no momento em que ele consegue o que quer, ele não está apaixonado, está apenas te usando. O amor verdadeiro é sobre dar e receber, não sobre pegar e pegar. Se você sentir que você está sempre sendo a pessoa que dá, enquanto ele só procura você quando isso o beneficia, é hora de dar um passo para trás e se perguntar: isso é amor ou é conveniência? Porque o amor verdadeiro não vem com condições,
E você merece alguém que esteja ao seu lado, não apenas quando precisa de algo, mas porque realmente se importa com você. Antes de continuarmos, preciso saber de sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Agora sim, vamos para o próximo sinal. Sinal 2. Ele nunca te apresenta aos amigos ou à família. Em todo relacionamento sério, chega um momento em que você conhece as pessoas que mais importam para o seu parceiro. Família, amigos, talvez até colegas de trabalho. Quando um homem realmente se importa com você, ele quer compartilhar a vida dele com você, e isso inclui te apresentar às pessoas importantes nela. Mas com Marcos, esse momento nunca aconteceu. No começo, Márcia não deu muita importância a isso. Eles estavam namorando há 3 meses, quando ela perguntou pela primeira vez: "Então, quando eu vou conhecer seus amigos?" Marcos sorriu, mas sua resposta foi vaga. "Ah, logo deveríamos sair todos uma noite." Mas aquela noite nunca chegou. Os meses se passaram e Márcia começou a perceber um padrão. Sempre que eles saíam, Marcos escolhia lugares longe dos seus locais habituais. Ele nunca a convidava para nenhum encontro social. Ele raramente sequer mencionava sua família. Certa noite, enquanto jantavam, o celular de Marcos vibrou sobre a mesa. O nome apareceu na tela: Antônio, o melhor amigo. Márcia olhou para ele. "Você não vai atender?" Marcos rapidamente silenciou o telefone. "Agora não. Eu ligo para ele mais tarde." Márcia hesitou. "Você fala sobre o Antônio o tempo todo. Eu adoraria conhecê-lo." Marcos suspirou. "Olha, eu só gosto de manter minha vida pessoal separada. Meus amigos não entenderiam muito bem a gente." Uma sensação estranha se instalou no estômago de Márcia, mas ela não insistiu. Afinal, não era normal para algumas pessoas levar um tempo até apresentar um parceiro? Então, uma noite, tudo ficou claro. Márcia estava fazendo compras quando viu Marcos em um restaurante, rindo com um grupo de pessoas. Uma delas era uma mulher. Márcia não quis assumir o pior. Então, esperou até que ficassem a sós. Naquela noite, ela perguntou: "Com quem você estava mais cedo?" O rosto de Marcos se tendeu. "Ah, só uns amigos antigos." Márcia assentiu lentamente. "Sabe, eu estou esperando para conhecer seus amigos há meses." Marcos suspirou dramaticamente. "Por que isso importa tanto? Conhecer meus amigos de alguma forma prova meus sentimentos por você?" E assim, ele fez com que ela se sentisse a pessoa irracional. Naquela noite, Márcia ficou acordada pensando. E então a verdade a atingiu. Marcos não estava mantendo a vida pessoal dele separada. Ele estava a mantendo separada. Ela não fazia parte do mundo dele. Ela era apenas alguém com quem ele passava o tempo quando era conveniente para ele. A lição: quando um homem realmente te ama, ele vai querer te incluir na vida dele. Ele não vai arranjar desculpas, não vai te manter escondida. Se ele evita te apresentar à família e aos amigos, é porque ele não te vê como uma parte permanente da vida dele. O amor verdadeiro é sobre integração, não isolamento. E se um homem está te mantendo em segredo, você precisa se perguntar por quê. Pois a resposta geralmente é algo que você já sabe, lá no fundo. Sinal 3. Ele te manipula com culpa. Um relacionamento saudável é construído com honestidade, comunicação aberta e compreensão mútua. Mas quando um homem constantemente faz você se sentir culpada por expressar seus sentimentos, isso não é amor, é manipulação. Márcia não percebeu isso de imediato. Sempre que ela tinha uma preocupação, Marcos tinha uma maneira de distorcer a situação até que ela fosse a pessoa pedindo desculpas. Certa noite, depois que ele cancelou os planos deles pela 3ª vez seguida, ela finalmente falou: "Eu estava realmente ansiosa para essa noite", disse ela, tentando manter a voz calma. "Parece que você está sempre ocupado demais."
Marcos suspirou pesadamente. Uau! Não acredito que você esteja dizendo isso. Você tem ideia de quanto estresse estou passando? O trabalho tem sido exaustivo e eu realmente esperava que você fosse a única pessoa que me entenderia. Marcia imediatamente se sentiu mal. Claro, eu entendo, disse ela rapidamente. Eu simplesmente sinto falta de passar tempo com você. Marcos balançou a cabeça. Eu não preciso de pressão agora. Eu preciso de apoio. Eu pensei que você fosse diferente da minha ex. E assim, Marcia se sentiu culpada, até por ter mencionado isso. Não era a primeira vez. Algumas semanas depois, ela percebeu que Marcos estava distante. Ele não estava ligando com a mesma frequência e suas mensagens se tornaram curtas e indiferentes. Finalmente, ela reuniu coragem para perguntar: está acontecendo alguma coisa? Você tem estado um pouco distante ultimamente. Marcos deu uma risada cínica. Então agora eu tenho que me explicar a cada segundo do dia? Por que você não pode simplesmente confiar em mim? Márcia sentiu o nó familiar no estômago. Ela não tinha acusado ele de nada. Ela só queria um pouco de reafirmação. Mas de alguma forma, ele fez com que ela se sentisse como se estivesse sendo irracional. E assim, ela se desculpou novamente. Mas então algo aconteceu que fez Márcia começar a ver as coisas de maneira diferente. Certa noite, ela teve um dia difícil. O trabalho tinha sido exaustivo e ela só precisava de alguém com quem conversar. Então, ela ligou para Marcos. Ele atendeu, parecendo irritado. O que aconteceu? Márcia hesitou. Eu só tive um dia difícil. Eu precisava conversar. Marcos suspirou. Olha, eu não consigo lidar com isso agora. Você está sempre tão emocional. Márcia congelou. Sempre tão emocional. Ela passou meses andando na ponta dos pés, tentando não dizer a coisa errada, tentando ser a namorada perfeita que nunca causava problemas. E ainda assim, no momento em que ela precisou de apoio, ela foi subitamente demais para lidar. Naquela noite, Márcia teve uma percepção. Marcos nunca realmente ouviu os sentimentos dela. Ele só se certificava de que os sentimentos dele sempre vinham em primeiro lugar. A lição: um homem de verdade não vai fazer você se sentir culpada por ter emoções. Ele não vai distorcer suas palavras para se fazer de vítima. Se toda vez que você expressa uma preocupação, você acaba se desculpando, você não está em um relacionamento amoroso. Você está em um ciclo manipulativo. Um parceiro saudável vai ouvir, se comunicar e validar seus sentimentos. Se ele sempre vira as coisas para fazer você se sentir mal, é hora de se perguntar: você está em um relacionamento ou está sendo controlada? Porque o amor deve te fazer sentir segura, não silenciada. Sinal 4. Ele realmente não te escuta. Um homem que realmente se importa com você vai te ouvir, não apenas para responder, mas para entender. Ele vai se lembrar das pequenas coisas, perguntar sobre seus sentimentos e se esforçar para se conectar com você em um nível mais profundo. Marcos, no entanto, era diferente. No começo, Márcia não percebeu isso. Ele era encantador, envolvente e sempre parecia interessado nas conversas deles. Mas com o tempo, ela começou a perceber que Marcos não estava realmente ouvindo. Ele só estava esperando a sua vez de falar. Certa noite, estavam sentados em um café quando Márcia começou a relembrar sua infância. Sabe, ela disse sorrindo, uma das minhas memórias favoritas é ir à praia com meu pai ao amanhecer. Nós coletávamos conchas e ele sempre me dizia que cada uma tinha sua própria historinha. Marcos acenou com a cabeça distraidamente. Que legal! Falando em histórias, já te contei sobre a vez em que fui pescar em alto mar na Bahia? E assim, a conversa mudou completamente. No começo, Márcia ignorou isso, achando que ele apenas ficou empolgado. Mas depois isso continuou acontecendo. Ela contou a ele sobre seu livro favorito. E semanas depois, quando mencionou novamente, ele agiu como se nunca tivesse ouvido falar disso.
Ela compartilhou o sonho de viajar para a Grécia e um mês depois, quando mencionou novamente, ele parecia confuso. Você quer ir para a Grécia? Essa é a primeira vez que eu ouço isso. Não era a primeira vez. Certa noite, depois de meses percebendo esse padrão, Márcia decidiu testar algo. Ela disse a Marcos: eu sempre quis fazer uma aula de culinária. É um sonho meu há anos. Algumas semanas depois, ela mencionou casualmente: eu estava pensando em me inscrever naquela aula de culinária que te falei. Marcos piscou. Aula de culinária? Desde quando você quer fazer uma aula de culinária? Foi nesse momento que Márcia finalmente viu a verdade. Marcos nunca realmente a ouviu. Ele fingia ouvir, acenava com a cabeça, sorria, mas nunca absorvia de fato o que ela dizia. E ainda assim, quando se tratava das necessidades dele, ele lembrava de cada detalhe. Ele lembrava exatamente quando as contas dele venciam. Lembrava exatamente como ela poderia ajudá-lo com as tarefas dele. Lembrava exatamente quando ele precisava de apoio emocional. Mas quando se tratava dela, ele nunca lembrava, porque ele nunca se importou de verdade. A lição: um homem que te ama vai prestar atenção em você, não apenas às suas palavras, mas às suas emoções. Ele vai lembrar das pequenas coisas porque elas são importantes para você. Ele vai perguntar sobre suas paixões, seus sonhos, suas preocupações, não porque ele tem que fazer isso, mas porque ele quer saber. Se você constantemente sente que suas palavras não são ouvidas, se seus pensamentos e sentimentos parecem desaparecer no ar, é hora de se perguntar: você está em um relacionamento ou é apenas um ruído de fundo na vida de outra pessoa? Porque o amor não é apenas sobre estar presente, é sobre estar lá nos momentos que realmente importam. Sinal 5. Ele faz grandes promessas, mas nunca cumpre. O amor é sobre ações, não apenas palavras. Um homem que realmente se importa com você vai cumprir suas promessas porque ele valoriza a sua confiança. Mas quando um homem constantemente faz grandes compromissos e nunca cumpre, é um sinal de que ele está apenas dizendo o que você quer ouvir. Marcos era um mestre em fazer promessas. Devemos ir para a Itália juntos, ele disse a Márcia uma noite. Sempre quis explorar a Europa com alguém especial. O coração de Márcia se encheu de alegria. Ela sempre sonhou em visitar a Itália, caminhar pelas ruas de Roma e aproveitar um café em uma cafeteria com vista para os canais de Veneza. No dia seguinte, ela começou a procurar voos e até encontrou uma oferta excelente, mostrando animada para Marcos. A resposta dele: um sorriso forçado. Ah, sim, isso seria incrível, mas talvez devêssemos esperar até as coisas se acalmarem um pouco. Márcia ignorou isso. A vida era imprevisível e o timing nem sempre era perfeito. Mas então isso continuou acontecendo. Marcos prometeu levá-la em uma viagem de fim de semana, mas ele cancelou na última hora. Ele prometeu ajudá-la a consertar a pia da cozinha quebrada, mas ele nunca apareceu. Ele prometeu apresentar a irmã dele a ela, mas sempre tinha uma desculpa. Toda vez que Márcia lembrava ele das palavras dele, ele já tinha uma resposta pronta. Eu realmente quero amor, mas as coisas estão uma loucura agora. Confia em mim, vai acontecer em breve. Eu não esqueci, só estou sobrecarregado. Certa noite, eles estavam sentados no sofá quando ele suspirou dramaticamente. Eu odeio que não tenhamos conseguido fazer todas as coisas que planejamos, mas assim que o trabalho acalmar, eu juro que vou compensar você. E assim, Márcia se sentiu esperançosa novamente, mas semanas se passaram, depois meses, e nada nunca mudava. Um dia, enquanto ela estava sentada sozinha em sua cozinha, começou a pensar em todas as promessas que Marcos tinha feito, e então uma dolorosa realização a atingiu. Marcos nunca teve a intenção de cumprir aquelas promessas. Ele só dizia o que precisava dizer no momento para mantê-la feliz, para mantê-la esperando, porque enquanto ela estivesse esperando, ela não a deixaria.
A lição: um homem que te ama não vai apenas falar sobre o futuro, ele vai construí-lo com você. Se ele continuar fazendo promessas, mas nunca cumpre, preste atenção nas ações dele, não nas palavras, porque um homem que constantemente adia seus compromissos não está ocupado. Ele simplesmente não te prioriza. E o amor nunca deve parecer esperar por algo que nunca vai acontecer. Sinal 6. Ele ama o que você faz por ele, não quem você é. O amor deve ser construído sobre respeito mútuo e apreciação por quem a pessoa realmente é. Mas quando um homem está com você apenas por causa do que você oferece, seu tempo, seu esforço, seu apoio emocional ou até mesmo sua ajuda financeira, isso não é amor, isso é conveniência. Márcia sempre foi uma pessoa generosa. Ela adorava cuidar das pessoas, tornar suas vidas mais fáceis e apoiá-las da maneira que pudesse. Quando estava casada, passou anos colocando as necessidades do marido à frente das suas, e agora, com Marcos, ela havia caído inconscientemente no mesmo padrão. No começo, ela achava que Marcos apreciava sua bondade. Ele dizia coisas como: "Você é incrível, ninguém nunca esteve lá por mim como você esteve. Você é uma bênção na minha vida. Eu não sei o que faria sem você." Mas, com o tempo, Márcia começou a se questionar se Marcos a amava por quem ela era ou apenas pelo que ela fazia por ele. Começou com as pequenas coisas. Quando Marcos estava doente, ela era quem trazia sopa para ele, se certificava de que ele estava confortável e o verificava. Quando ele teve um dia estressante no trabalho, era ela quem o ouvia por horas, oferecendo palavras de encorajamento e tranquilidade. Quando ele precisava de ajuda com algo, seja para resolver um problema, lidar com uma conta ou pedir um conselho, Márcia estava sempre lá. Mas quando ela precisava de algo, Marcos estava ocupado demais. Ela se lembrou da vez em que teve uma dor de cabeça terrível e perguntou se ele poderia pegar algum remédio no caminho até sua casa. Ele suspirou. "Tive um dia longo, você não pode só tomar algo em casa?" Ou da vez em que ela estava passando por um período difícil no trabalho e precisava de alguém para conversar. "Não sei o que te dizer", ele tinha falado, mal levantando os olhos do celular. "Você é forte, vai dar um jeito." Pui. Um amigo de Márcia fez uma pergunta que mudou tudo. O que aconteceria se você parasse de estar sempre lá? Se parasse de ajudá-lo, de apoiá-lo, de tornar a vida dele mais fácil? Ele ainda desejaria ficar com você? Márcia nunca tinha pensado nisso antes. À noite, ela imaginava o que aconteceria se não respondesse às mensagens dele imediatamente, se não verificasse como ele estava sempre que ele se sentia para baixo, se não dissesse sempre sim quando ele precisava de algo. E de repente ela soube a resposta. Marcos não estava apaixonado por ela, ele estava apaixonado pelo esforço dela, pela disponibilidade, pelo apoio, pelo trabalho emocional dela. E no momento em que ela parasse de estar lá, ele não teria mais razão para ficar. Uma semana depois, Márcia decidiu colocar isso à prova. Pela primeira vez, ela não enviou mensagens primeiro. Ela não perguntou como ele estava. Não fez nada de especial por ele e, adivinhe, Marcos mal percebeu. Os dias passaram e ele não perguntou como ela estava, não entrou em contato só para saber como estava o dia dela. Então, finalmente, ele a ligou, mas não para perguntar sobre ela. "Tive a pior semana", ele disse. "Tudo está dando errado, podemos nos encontrar. Eu só preciso de alguém para conversar." E foi aí que Márcia viu a verdade. Marcos não estava com ela porque a amava. Ele estava com ela porque ela facilitava a vida dele. A lição: um homem que realmente te ama vai te amar por quem você é, não apenas pelo que você oferece. O amor deve ser uma parceria, não um esforço unilateral. Se um homem só te aprecia quando você está fazendo algo por ele, mas desaparece quando você precisa de algo em troca, então você não está em um relacionamento, está em um arranjo transacional.
e você merece mais. Você merece um homem que te ame, seu coração, sua mente, seus sonhos, não apenas o que você pode oferecer, porque o amor não é sobre dever algo a alguém, é sobre escolher alguém a cada dia. Considerações finais. Você merece mais do que ser usada. Se algum desses 6 sinais parecer familiar, está na hora de encarar a verdade. Ele nunca foi realmente apaixonado por você. Ele estava apaixonado pelo que você deu a ele. E esse não é o tipo de amor que você merece. Marcia teve que aprender essa lição da maneira mais difícil. Ela passou meses dando seu coração, seu tempo e sua energia para um homem que só a via como uma fonte de conveniência. Mas quando ela finalmente deu um passo atrás e olhou para a realidade do relacionamento deles, tudo se tornou dolorosamente claro. Ela estava sempre disponível para ele, mas ele raramente estava disponível para ela. Ela tornava a vida dele mais fácil, mas ele tornava a vida dela mais difícil. Ela o ouvia, cuidava dele, o apoiava, mas quando ela precisava de apoio, ele estava ocupado demais. E por tanto tempo, ela se convenceu de que isso era normal, que era assim que o amor funcionava. O amor nunca deve parecer que você está implorando por atenção. Um homem que realmente te ama vai estar lá para você, mesmo quando não precisar de nada em troca. Ela demorou para perceber que merecia mais do que estar em um relacionamento que a fazia se sentir usada. Ela finalmente aprendeu que quando alguém realmente te ama, ele vai te apresentar às pessoas que são importantes para ele, porque tem orgulho de te ter na vida dele. Vai te ouvir, não apenas para responder, mas para entender. Vai cumprir suas promessas, porque a sua confiança importa para ele. Vai te amar pelo que você é, não apenas pelo que você dá. Se um homem só faz esforço quando quer algo, se ele só diz as palavras certas, mas nunca as acompanha com ações, se ele te faz sentir culpada por ter emoções, então você precisa se perguntar: isso é amor ou manipulação? Nunca é tarde demais para se afastar. O verdadeiro amor não exige que você prove seu valor constantemente. Se você reconhecer esses sinais no seu relacionamento, não os ignore. Não se convença de que as coisas vão mudar se você tentar mais, der mais ou esperar um pouco mais, porque a pessoa certa não vai precisar ser convencida a te valorizar. Se algo não está certo, é importante enxergar a realidade e dar o passo necessário para buscar algo que realmente te faça feliz e te respeite como você é merecedora. Você merece amor de verdade, não um amor de esforço pela metade, não um amor com condições, não um amor que só existe quando é conveniente para ele, mas um amor real, consistente e genuíno. Então, se você já esteve em um relacionamento assim, eu quero ouvir de você. Qual foi o momento em que você percebeu que ele estava apenas te usando? Compartilhe sua história nos comentários, porque sua experiência pode ajudar alguém a ver a verdade antes que seja tarde demais. E lembre-se, o amor nunca deve parecer um jogo de adivinhação. Quando é real, você saberá. Se você assistiu até aqui, deixe um comentário com a palavra amor, para eu saber que você gostou desse conteúdo, e se inscreva no canal Inteligência em Dia. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.